apresentando mais um conteúdo em vídeo sobre relatos assustadores, baseados em experiências verídicas. O tema desta vez é sobre eventos perturbadores, que ocorreram com médicos, enfermeiros e pacientes em hospitais, trazendo 8 histórias de terror que certamente irão fazer você repensar sua visão sobre a vida após a morte. Vale ressaltar que esses relatos não se passam em locais abandonados, ou em ruínas, mas sim em hospitais que frequentamos com regularidade. Minha mãe costumava trabalhar com idosos. Ela sempre descrevia a serenidade que se seguia quando alguém falecia em um quarto, como uma sensação inexplicável de tranquilidade. No entanto, houve um dia em que um senhor idoso foi levado para este hospital. Ele era extremamente desagradável, fazia comentários racistas e maltratava todos ao seu redor. Nenhum parente veio visitá-lo enquanto ele se encontrava em seus últimos momentos. Ele até mesmo provocava as enfermeiras para fazer com que chorassem. No entanto, as coisas mudaram algumas horas antes de ele partir deste mundo. Ele tentou demonstrar bondade, e era visível que estava apavorado. E quando ele finalmente faleceu, minha mãe relatou que o quarto ficou imerso em trevas e as enfermeiras ficaram com receio de entrar nessa sala sozinhas. Eu costumava ser empregado em um hospital que transformou uma parte da ala de internação em uma área cirúrgica. Durante a noite, essa área era trancada e ninguém permanecia lá. Em diversas ocasiões, entre 1h e 4h da manhã, os dispositivos de chamada dos pacientes eram acionados. Isso ocorria em quartos diferentes, mas principalmente nos quartos 3 e 5, e sempre nas mesmas camas. Com frequência, percebíamos que a nossa sala de armazenamento, a qual não era utilizada para atendimento aos pacientes há anos, tinha um número maior de dispositivos de chamada ativados. Não tenho certeza se eram realmente manifestações sobrenaturais ou uma falha elétrica, porém, isso só ocorria durante a noite. Além disso, eu testemunhei cadeiras de rodas girando sozinhas e portas abrindo sem ninguém ao redor. Foi, sem dúvida alguma, uma experiência assustadora trabalhar lá durante a noite. Eu costumava trabalhar com pacientes que tinham Alzheimer. Houve uma ocasião em que uma mulher começou a reclamar que um homem entrava em seu quarto durante a noite. Uma vez que alucinações não eram incomuns entre esses pacientes, não dei muita importância. No entanto, para acalmá-la, prometi que ficaria de vigia durante a noite. Durante as próximas 2 semanas, ela continuou reclamando da presença do homem, até que finalmente pedi que ela o descrevesse para mim. Ele é muito atraente e sempre veste um terno preto. Olhe só, ele está bem atrás de você, querida. Fiquei aterrorizada, mas não havia absolutamente ninguém atrás de mim. O que torna essa história ainda mais assustadora é que ela veio a falecer na noite seguinte enquanto dormia. Quando eu ainda estava na época da minha formação acadêmica, fui encarregado de cuidar de uma senhora que enfrentava uma grave condição de insuficiência renal. Durante uma conversa que estávamos tendo, ela, de repente, fez uma pausa, olhou fixamente para algo por cima do meu ombro e mencionou: "O William está presente, preciso ir." Em seguida, ela simplesmente parou de respirar. Vale ressaltar que William era seu falecido esposo. Há aproximadamente 2 anos, estivemos cuidando de pacientes em meio a um surto de meningite causada por fungos. Em nossa unidade de terapia intensiva, contamos com 20 quartos. Durante esse período, em torno de 10 a 15 quartos eram ocupados por pacientes diagnosticados com meningite, que variavam em idade de 20 a 90 anos. Vale ressaltar que não havia quartos compartilhados e todos os pacientes permaneciam isolados. Foi observado que muitos desses pacientes relatavam experiências semelhantes, como alucinações de crianças nos cantos dos quartos e audição de música religiosa. Uma pessoa compartilhou uma resposta a esse relato, oferecendo uma possível explicação para o fenômeno ocorrido. Eu mesmo tive meningite bacteriana e experimentei alucinações semelhantes. Recordo vozes de crianças me falando, além de pessoas andando pelo meu quarto e olhando para mim, como se eu estivesse desprovido de roupas em uma estação de trem. Meu pai me assegurou que ele era o único que permanecia ao meu lado durante todo esse tempo. Esses episódios persistiram por algumas semanas após minha saída do hospital. Eu atribuí tais eventos aos medicamentos que me foram administrados, porém, essa situação afetou minha saúde mental por anos. Há alguns anos, eu tive um caso em que um paciente estava em estado crítico no quarto em frente ao meu local de trabalho. Ele contava com uma cuidadora que o acompanhava praticamente 24 horas por dia. Os parentes do paciente me solicitaram que mantivesse a porta do quarto fechada.
Durante a noite, quando apenas a cuidadora estava presente lá dentro, a porta inexplicavelmente se abriu. Supus que ela viesse falar comigo, mas ela nunca apareceu. Dirigi-me ao quarto e fechei a porta novamente. Poucos minutos se passaram e a porta se abriu de novo. Desta vez, adentrei o quarto e questionei a cuidadora sobre o motivo de estar abrindo a porta, já que a família havia pedido para mantê-la fechada. Ela ficou surpresa e afirmou que não havia saído da cama dela, imaginando que eu fosse responsável pela abertura da porta. Decidimos deixá-la aberta. Infelizmente, o paciente faleceu antes do amanhecer. Essa situação me deixou apreensivo em trabalhar durante a noite por um longo período de tempo. Quando estava internado no hospital, sofrendo de pancreatite, experimentei uma situação peculiar. Enquanto estava deitado em minha cama, ouvi claramente uma voz de uma menina me dizer: não faz isso, em meu ouvido direito. De imediato, presumi que fosse uma enfermeira ou técnico vindo checar meus sinais vitais novamente. Contudo, para minha surpresa, não havia ninguém no quarto. Pouco depois, ouvi uma conversa sussurrada entre a mesma voz da menina e um homem, mas não consegui compreender o que estavam dizendo. A conversa parecia vir diretamente atrás da minha cabeça, onde os equipamentos de monitoramento estavam localizados. Normalmente, eu pediria para manter a porta fechada para bloquear o barulho dos corredores, mas, naquela noite, o hospital estava inacreditavelmente silencioso. Talvez tenha sido uma alucinação auditiva causada pelos analgésicos, mas não tenho certeza. Como sofro de pancreatite crônica, já fui internado no hospital 9 vezes por conta dessa condição. No entanto, nada semelhante ocorreu nas outras vezes em que estive lá. Bom, essa história pode não ser paranormal porque ela aconteceu em um hospital psiquiátrico onde eu ficava internado, mas realmente mexeu comigo e outros pacientes. Eu vi muita coisa estranha lá, mas a pior foi depois da noite de filme, que era realizada no refeitório. 3 de nós passamos pela sala de TV com uma enfermeira. Uma paciente estava na sala e a enfermeira colocou a cabeça para ver quem era. Uma mulher estava arranhando a caixa de acrílico em que a TV ficava trancada. A sala estava bem escura. A enfermeira perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher não disse nada e continuou arranhando o acrílico. Todos nós tínhamos entrado na sala neste momento e ficamos assistindo a cena. A enfermeira perguntou novamente se ela precisava de ajuda. E a mulher começou a gritar em um idioma que eu não reconhecia e arranhava o acrílico a ponto de suas unhas sangrar. A enfermeira começou a pedir socorro e a tentar nos tirar da sala quando a mulher se virou para nós e gritou: "Ele está vindo comer suas entranhas esta noite, todos vocês. Ele vai assar sua pele em sua fogueira." Eu saí correndo para a estação das enfermeiras. Os outros 2 pacientes foram para seus quartos e toda a equipe correu para a sala de TV para conter a mulher. Eu estava tão agitado que praticamente implorei às enfermeiras que me colocassem em um quarto onde eles verificam o paciente a cada 5 minutos e nessa época, eu já estava bem avançado no tratamento, mas queria ter certeza de que eu não ia me machucar. Eles tentaram me acalmar e me disseram que a mulher estava tendo seus remédios ajustados e sendo transferida para outro piso. Eu não a vi novamente pelo resto da minha estadia.